O tema dessa mensagem de hoje é muito além do que eu ouvi. Muito além do que eu ouvi. 1 Reis, capítulo 10, todos acharam? Versículo 1 diz assim: Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, olha o primeiro versículo, o que a rainha de Sabá escuta, qual é a primeira impressão que ela tem? Que ele honrava o nome do Senhor. Foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização dos seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas manifestações e de suas realizações, de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu vi. Ou melhor, muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo? Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes, nem depois, se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos uma história bem interessante. É um dos encontros mais impressionantes que as Escrituras Sagradas nos contam. Um encontro entre dois reis. Um rei extremamente sábio. A Bíblia fala que Salomão, quando foi indagado por Deus, Deus perguntou a ele o que ele queria e Salomão pediu algo: sabedoria. E Deus deu, além da sabedoria que ele havia pedido, Deus deu a ele riqueza, acrescentou riqueza. Para que a gente tenha uma noção do que é a riqueza de Salomão, alguns estudiosos aí dizem que os homens mais ricos da terra, com toda a sua fortuna, não chega perto do que Salomão tinha. A gente observa aqui, eu estou na nova versão transformadora, o número aqui ele já está convertido. Ele já está falando aqui de 4.200 quilos de ouro. Imagina isso hoje. Só que essa aqui foi a oferta apenas da rainha de Sabá. Ele recebia isso de vários reinados, de vários reis. Então, o que Salomão tinha, nem o homem mais rico da face da terra não chega aos pés do que Salomão representou. Além de sua sabedoria que ele tinha e recebeu da parte de Deus. Então, a gente percebe aqui uma mulher poderosa, indo ao encontro deste homem bem-sucedido, mas ela entende, em primeiro lugar, no versículo 1, que ele honrava a Deus. Então, eu imagino a rainha de Sabá buscando conhecer este homem e saber o que ele tinha de diferente. O que esse homem poderia oferecer? Eu vou lá conhecer o reino dele. Então, esse encontro, ele marca a Bíblia Sagrada
porque nós temos ali uma mulher que reconhece que o que ela ouviu falar de Salomão não era nem a metade do que ele representava. Então a gente tem aqui um encontro de dois gigantes, dois reinados grandes. E quando a gente fala de rainha de Sabá, pode ser em outra versão, rainha do sul, hoje estudiosos dizem que hoje onde é o Iêmen, um país africano. Essa história acontece na África. E é o Iêmen hoje a terra de Sabá, onde essa mulher era rainha. Então, queridos, nós temos aqui algumas profundas verdades espirituais para os dias atuais. Nós temos algumas palavras aqui, alguns encontros, algumas realizações que trazem algo muito espiritual para a nossa vida, muito importante para nós. Eu quero apontar, em primeiro lugar, o versículo 1, que fala sobre a fama de Salomão. E essa fama de Salomão, ela apontava para Deus. Percebam que no versículo 1 diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é tremendo e profundo. Porque a sabedoria de Salomão, o que Salomão representava para a sua nação, era o que honrava de fato a Deus. E isso me faz pensar que esse texto, quando a rainha de Sabá se encontra com Salomão, o que de fato faz aquela mulher perceber que Salomão honrava a Deus? Não é por muito falar, mas a honra a Deus é vista pelas pessoas pelas nossas ações. Então, se aquela mulher chega à conclusão de que Salomão era um homem que tinha o que tinha, porque ele honrava a Deus, porque ele colocava Deus em primeiro lugar, isso me faz pensar como eu estou colocando Deus na minha vida. Em que lugar eu estou colocando Deus na minha vida? Se aquilo que eu tenho não é tanto quanto Salomão, não passa nem perto, mas se aquilo que eu tenho, que eu entendo que é da parte de Deus, se eu estou usando para a glória dele, se eu estou usando para que o nome dele seja honrado. E aqui eu não estou falando apenas da sabedoria humana, eu estou falando da sabedoria divina. Porque percebamos aí, quando a gente lê a história de Salomão, a gente percebe que tudo para ele, tudo que ele recebia, ele usava para a glória de Deus. Ele construiu o templo, ele construiu a sua casa, ele construiu a casa de Deus, ele construiu os utensílios da casa de Deus. Então ele colocava Deus em primeiro lugar. E a sua fama, é claro que Salomão teve os seus deslizes na sua vida pessoal, mas é inegável que Salomão honrava a Deus com tudo aquilo que ele ganhava. Ele poderia acumular riqueza, mas a riqueza dele, não era uma riqueza apenas pessoal, era uma riqueza do reino de Israel. Israel era um dos reinos mais ricos por causa de Salomão e na época de Salomão. Queridos, é muito importante que a gente entenda isso. E essa rainha ouviu falar dele. Ela ouviu falar, mas o nome do Senhor estava envolvido no seu sucesso. O nome do Senhor estava envolvido na sua reputação. Queridos, como é bom quando alguém olha para a gente e as pessoas percebem através dos nossos atos, através das nossas atitudes, através da nossa reputação, e o Senhor é honrado por causa disso. Quando as pessoas enxergam em nós Cristo, quando elas enxergam em nós a piedade, a compaixão, elas enxergam que nós temos um comportamento diferenciado e tudo aquilo que nós queremos construir como cidadão dessa terra, nós estamos construindo para a glória de Deus. Nós estamos construindo para a honra de Deus. E eu sempre falo aqui, queridos, o cristão, ele é visado o tempo todo. Assim como a rainha de Sabá, ela foi olhar o que Salomão de fato era, as pessoas estão perto de nós olhando através do que nós falamos, como nós somos no nosso trabalho, como nós somos na nossa vizinhança, porque, queridos, é muito fácil ser crente dentro da igreja. Mas ser um cristão de verdade na vizinhança, eu aprendi isso. Você quer saber se alguém é crente? Pergunte para o vizinho dele. Porque ele mora ao lado daquela pessoa que convive com ele 24 horas por dia. E aí as pessoas vão dizer, esse é crente. Da casa dele a gente não escuta um grito. Da casa dele a gente não escuta um palavrão. Esse aqui é solidário. Esse aqui ele ajuda as pessoas. De outro lado, a gente ouve pessoas dizerem assim, esse aí não é crente não. Porque ele fala palavrão, ele grita o dia inteiro, é música alta o dia inteiro, incomoda a vizinhança toda. Queridos, que tipo de comportamento nós estamos tendo? Comportamento que glorifica a Deus? Ou comportamento que as pessoas dizem, você não é crente?
Assim como a rainha de Sabá, nós temos observadores, e o autor de Hebreus já nos diz isso. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós o tempo todo e querendo saber quem nós somos. Querendo saber qual é a nossa fama. Querendo saber qual é a nossa reputação. E aí eu te pergunto, o que ouvem a nosso respeito? O que ouvem a teu respeito? Ouvem. E quando te conhecem? Está de acordo com o que ouve ou contradiz? Se ouvem bem, vão até você e olham, alguém tinha razão ou não? Se ouvem mal de você, se falam mal de você, e alguém chega perto de você, o que vão dizer? Não, realmente, o que falaram é verdade, ou não. Queridos, nós como cristãos, precisamos provar para as pessoas que nós somos iguais a Jesus. Como cristãos, precisamos mostrar para as pessoas que se elas pensam mal de nós, elas estão enganadas, porque a percepção dos outros é diferente daquilo que eu verdadeiramente sou. A percepção das pessoas não está de acordo com aquilo que eu sou. E nós temos que mostrar para as pessoas que nós estamos aqui para dizer que somos iguais a Jesus. O que as pessoas dizem de nós? O que elas estão dizendo a nosso respeito? O que os nossos vizinhos falam da gente? Irmãos, eu fico com a vergonha quando alguém fala assim, ih, fulano, fulana, eu fico com vergonha. Qual é a nossa posição diante das pessoas que nos conhecem? Qual é a posição ou o que as pessoas pensam a nosso respeito por aquilo que nós fazemos? Quem realmente nós somos? Nós transmitimos para as pessoas, o que é que nós transmitimos para as pessoas que estão próximas de nós? Qual a opinião que nós transmitimos? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho isso como convicção. Nós nunca somos de fato aquilo que a gente pensa. Nem sempre. Em muitos momentos, e na maioria deles, nós somos aquilo que as pessoas estão vendo. As pessoas estão nos observando. Nós somos aquilo que as pessoas estão olhando para nós. E aí você talvez me diga, não, pastor, mas aquela situação, nós temos que observar o seguinte, nós não podemos gerar escândalo na vida das pessoas, para as pessoas, porque quando nós geramos escândalo por causa de um comportamento, obrigado, Francisco, quando nós geramos escândalo por causa de um comportamento, as pessoas estão olhando para nós, estão dizendo, olha, você não é o que parece. Disseram que você era cristão, mas o teu comportamento não é de cristão. Pastor, mas como é que é esse comportamento? Tudo para nós tem que ser transparente. O cristão não fala mentira, o cristão não faz rolo, o cristão não dá calote, o cristão não mente, o cristão não fofoca. E as pessoas estão nos observando. E aí a gente diz, fulano é cristão. Ah, é? Irmãos, esse é? Por quê? Porque no serviço é uma coisa, na escola é outra, na faculdade é outra, em casa é outra, na igreja é santo. As pessoas estão observando e tentando ver se a gente parece com aquilo que a gente diz que é. Ah, somos cristãos, mas espera aí, o seu comportamento não é de cristão. Nós vamos à igreja, mas espera aí, o seu comportamento não é de alguém que vai à igreja. O seu comportamento é muito diferente. E aí a minha pergunta para você, a gente transmite o quê para as pessoas que estão próximas de nós? Qual é a impressão que elas têm? Será que a gente tem alguma realidade, a gente sustenta a realidade, ou tudo que nós somos é apenas um mito? Então fica essa pergunta para nós. A rainha de Sabá foi até Salomão para saber quem era ele. Que homem é esse? Imagine, vamos fazer aqui um pensamento, um raciocínio. A rainha de Sabá chega lá em Israel, vai conversar com Salomão. Salomão só falava bobagem. Isso aqui é só um pensamento, tá, irmão? Salomão só falando bobagem. Salomão não tinha conhecimento de nada, não tinha informação de nada. Um homem despreparado para a vida. Um homem que não tinha controle de nada. A casa estava bagunçada, a igreja estava bagunçada, os instrumentos dos músicos todos quebrados.
devendo, pegou, mas não pagou. Qual a impressão que essa mulher teria de Salomão? Ele não é o que me falaram. Mas falaram lá em Sabá que ele era um homem muito sábio, um homem muito inteligente e honrava a Deus. Só que quando ela chega, ela vê tudo bagunçado, tudo quebrado, tudo fora do lugar, tudo de cabeça para baixo, uma vida enrolada, as crianças tudo suja, a mulher toda mal arrumada, Salomão nem aí para nada. A rainha de Sabá então chega à conclusão: ele não é o que me falaram. Só que a impressão dela, ou melhor, a constatação dela foi outra. A constatação dela foi: uau, o que me falaram e o que eu vi não é a metade do que me falaram. As pessoas estão olhando para nós, querendo saber se nós somos o que estão falando ou não. Bate. Fulano é um cristão de verdade. Ok, mas como é que é a vida dele? Queridos, ser um excelente pregador, ser um excelente pastor, ser um excelente músico, não é só na igreja, não é só no altar, não é só no púlpito, é na vida. É na vida. Eu te digo, sabe o que acontece? As pessoas estão nos observando o tempo todo e elas não querem saber quem nós somos na igreja, porque na igreja todo crente é crente. Ela quer saber quem nós somos lá fora. Como é que está a nossa casa? Querido, você está pensando que ninguém observa como é que está o teu quintal? Como é que está a frente da tua casa? Como é que estão as vasilhas da tua casa? Como é que está o teu cabelo? É claro. Porque se nós mostramos para as pessoas que somos relaxados e não nos preocupamos com a limpeza, as pessoas vão falar assim: mas que crente é esse? Olha, perceba o que a rainha de Sabá olhou. Vamos voltar no texto? Perceba o que a rainha de Sabá olhou. Versículo 4. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização dos seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou admirada. Queridos, eu sou do tempo em que não tem problema você morar numa casa de chão batido, desde que ela seja limpa. E preste atenção numa coisa: pobreza e sujeira não tem nada a ver. Nós podemos ser pobres, mas tinha um programa aí na televisão: eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Queridos, essa é a mais pura realidade. A nossa casa pode ser de chão batido, mas o fogão a lenha está encerado, o chão está varrido, o banheiro está limpo, a casa não tem cheiro ruim. Olha, a rainha de Sabá estava olhando para a vida de Salomão. As pessoas entram na nossa casa, elas vão na nossa vida e elas observam quem nós somos. Então, querido, mostre para as pessoas que você serve a Deus. Porque quando alguém vai chegar na tua vida, seja na tua casa, no teu negócio, em qualquer área da tua vida, elas vão dizer assim: eu fiquei admirado com o que eu vi. Tamanha limpeza, tamanha organização, tamanho cuidado com as crianças, tamanho cuidado com o esposo ou com a esposa. Queridos, o servo de Deus, ele precisa ter cuidado com tudo da tua vida, em todas as áreas. De vez em quando, eu vejo alguns irmãos que se habilitam a não tomar banho. É sério, irmãos, é sério. Isso é muito sério. Eu vejo alguns irmãos que se habilitam a não cortar as unhas dos pés. Fura o sapato. É sério, irmãos. Isso é muito sério. Um cristão, ele tem que ser uma pessoa admirada ou admirável.
Pessoas que viram chacota de outros porque não são organizados, não são disciplinados, não são alinhados. Irmãos, nós precisamos mostrar para o mundo que nós servimos a um Deus onde nós honramos a Ele com a nossa própria vida. Honramos a Deus. Você já viu o carro de crente que você abre a mala, sai uma lata de lixo ali de dentro? A pastora briga comigo. Lava esse carro. O carro está imundo. Tem que lavar, tem que apertar. Uma hora a gente para e lava. Mas você já viu aquele que nunca lava o carro? Irmãos, eu estou falando uma coisa prática. Chega a ser engraçado, mas é verdade. É verdade. Carro todo amarrado, bicicleta toda amarrada, moto toda amarrada. Irmãos, nós somos filhos do rei. Troca o arame por um parafuso. Troca aquele pano amarelo por um pano branco. A pastora vive brigando comigo, porque quando eu vou pegar, ela fala para pegar a toalha de rosto, eu pego piso. Para mim é tudo igual. Está limpo. Por quê? Ah, porque é piso, a gente não precisa limpar. Irmão, joga fora aquela camisa manchada que você usa o dia inteiro. Irmão, nós precisamos mostrar que nós somos filhos do rei. O Senhor está falando aqui através da sua palavra. A rainha de Sabá foi lá e admirou o que ela viu. Não dê motivo para as pessoas falarem de você, porque quando falam de você, falam do Senhor, irmão. Quando falam de você, fala da tua esposa, fala do teu marido. Pastora, não deixa eu sair de jeito nenhum sem antes ela passar um pente fino. Eu sei que não tem muito jeito no aspecto, né? A gente já vai ficando mais velho, vai ficando engordando e tal, mas ela fala, não. Para aqui que eu quero ver se está bom. É claro, irmão. Tem que ser. Você imagina, já velho, já feio, careca, engordando e mal vestido. Exato, como é bonito do lado. E isso nós precisamos observar, irmãos. A gente precisa observar. A gente tem que arrumar o cabelo, quem tem. Penteia a barba, quem tem. Aquela barba que vem aqui, ó, junto com o cabelo do peito. Então a fama de Salomão, queridos, apontava para o Senhor. Tudo que Salomão tinha apontava para o Senhor. Agora olha comigo o versículo 6 e 7, onde a rainha diz, é verdade tudo que eu vi. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Não tinham me contado nem a metade. Isso significa que a experiência superou a expectativa. A nossa experiência e a experiência das pessoas com a gente tem que superar as expectativas. Já viu aquela frase que de vez em quando as pessoas não prometeu, mas entregou tudo? Tem gente que promete demais e não entrega nada. Não prometeu nada, mas entregou tudo. Foi exatamente isso que aconteceu. Superou as expectativas. Ela foi ver o que ela tinha ouvido e aquilo superou as expectativas. Ela foi surpreendida, ela viu sabedoria, ela viu organização, ela viu beleza, ela viu reverência no culto e mais do que tudo isso, ela viu alguém que governava com justiça e retidão como reflexo do próprio Deus. Eu não me esqueço. Talvez a Larissa se lembre disso, Su se lembre disso. Um amigo meu, Marcelo, pastor Marcelo, da Metodista Wesleyana, hoje ele está na Califórnia, ele veio pregar aqui. Eu não sei, acho que a Maristela já estava aqui. E quando ele pregou, ele falou algo que eu posso reproduzir aqui agora. Ele falou da limpeza das janelas. Lembra disso? Quem se lembra disso? Lembra disso, Aninha? Ele falou da limpeza das janelas. Mas se estivesse suja, ele talvez não falasse, mas ele ia reparar. Tudo que nós fazemos, temos que fazer para a honra de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. E aí quando a gente vai lá para Mateus capítulo 12, não precisa de abrir, eu já preguei sobre esse texto, falando sobre o sinal de Jonas. E no sinal de Jonas, Jesus fala da mulher de Sabá. Que essa mulher, ela foi até Salomão para ver um sinal, para ver o que haviam falado com ela. Então Jesus usa esse texto e diz assim, mas eu sou maior do que Salomão. As tuas expectativas podem estar em coisas erradas, mas como eu sou maior que Salomão,
se você tiver expectativa em mim, eu vou te apresentar muito mais do que você pode esperar. Eu te apresento muito mais do que você pode esperar. Então a rainha de Sabá fica maravilhada. Nem a metade. Foi apresentado a mim, nem a metade. E aí nós podemos, então, ouvir de Jesus. Ouvir falar de Jesus. Quais as expectativas que nós temos ao esperar alguma coisa de Jesus? Muito mais do que pedimos ou pensamos. Então a minha expectativa em Cristo será sempre muito mais daquilo que eu orei, muito mais daquilo que eu espero. Jesus, ele vai sempre nos surpreender. Jesus, ele vai sempre trazer para nós, pelos olhos da fé, porque as expectativas em Cristo, elas sempre vão nos superar. Vão nos dar expectativa além daquilo que a gente pode pensar. Você pede algo muito simples e Deus te surpreende de uma forma totalmente diferente. Você pede algo, talvez você tenha um testemunho disso. Você pede para Deus alguma coisa simples. Eu não posso te contar, porque é um segredo meu e Deus, meu e de Deus. Eu pedi algo para Deus. Pedi, muito simples, eu fui um pedido muito simples. E Deus me surpreendeu, irmãos, que eu falei assim, Deus, eu contei para a pastora, eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu 4 vezes, além daquilo que eu pensava, não é dinheiro não, tá, irmão? Fica tranquilo. Deus me deu 4 vezes mais do que eu havia pedido, o tamanho do que eu tinha pedido. Falei, Deus, obrigado. O Senhor me surpreende toda vez, eu faço uma oração, Deus, eu estou precisando, Senhor, me ajuda aqui, eu estou precisando dessa ajuda no ministério. Eu tento lembrar como Salomão age, como Salomão fez. Deus, eu quero sabedoria, porque o tempo todo nós, pastores, somos desafiados a usar a sabedoria que vem de Deus. Porque nós não temos sabedoria em nós mesmos. Mas somos desafiados a pedir a Deus, Deus, me dá essa sabedoria, porque eu preciso tomar decisão nisso. E numa dessas eu falei, Deus, me ajuda nisso aqui. O Senhor vai lá e fala assim, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Deus, obrigado. Obrigado pela sabedoria, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua direção, obrigado, obrigado, obrigado. E as pessoas estão ali, o que a gente pode esperar de Deus? Muito mais. A gente espera de Deus muito mais. Mas às vezes a gente não consegue pensar que Deus é capaz de fazer tudo isso. A gente não consegue pensar que Deus é capaz de realizar qualquer coisa. E aí me lembro lá de João capítulo 1, quando Natanael exclama, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa de lá? Mas é a palavra de Deus diz, venham e vejam vocês mesmos. Pode vir alguma coisa? O que é que Deus está esperando da gente? As expectativas que nós temos nele e no seu filho. Assim como a rainha de Sabá quando foi até Salomão. E a gente vai chegar diante de Cristo e vai falar assim, é muito mais do que me falaram. Talvez você se lembre de quando você chegou na igreja pela primeira vez. Talvez você se lembre de quem pregou o evangelho para você, você chegou lá na igreja pela primeira vez, aquele primeiro amor. E eu me lembro exatamente quando o Senhor começou a tocar no meu coração, em que eu tinha uma paz que eu nunca tinha experimentado. Eu comecei a experimentar algo tão maravilhoso que era muito além daquilo que eu imaginava. Porque quando me falavam de Jesus, a pastora foi a principal responsável, ela e minha sogra, as principais responsáveis pela minha conversão, e eu ouvia falar de Jesus. Só que eu fui conferir. Eu fui para a igreja. E eu pude perceber que o que elas me falavam, quando eu conheci Jesus, era muito mais do que elas me falavam. E nós precisamos passar para as pessoas aquilo que nós entendemos de Jesus. O que é que nós pensamos de Jesus? Quem é Jesus para nós? E deixe que o próprio Jesus mostre para as pessoas que aquilo que nós falamos é muito menor, muito menos do que de fato ele é. Mas nós não podemos deixar de anunciar Jesus. A rainha de Sabá ouviu de Salomão. Um homem sábio, um homem rico, eu vou lá conferir. Sabe o que é isso? É o trabalho que foi aguçado no coração daquela mulher. Ela queria descobrir o que, segundo historiadores, isso não está na Bíblia,
Mas, segundo historiadores, essa mulher se converteu à fé de Salomão. E nós precisamos mostrar para as pessoas que o Jesus que nós vivemos, ele tem muito mais a oferecer. O salmista, no capítulo 34, verso 8, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Vamos mostrar para as pessoas que o Jesus que nós cremos, o Jesus que nós servimos, ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é santo. Mas vamos deixar que o próprio Senhor Jesus se manifeste para essas pessoas. Vamos deixar que o próprio Senhor Jesus abra a caixinha de surpresa para essas pessoas. E eu quero pensar um pouco com vocês, a gente já está partindo para o fim, em que a igreja deve ser um reflexo desse rei. A igreja tem que ser o reflexo de Salomão. E aí, quando a gente fala de Salomão, a gente vai lá para Mateus, quando ele diz que Jesus é maior do que Salomão. Então, o nosso rei de verdade é o Senhor Jesus, o rei dos reis. Então, o que é que a gente pode aprender com isso? É que a igreja ela é o corpo de Cristo. E que nós devemos refletir a glória e a sabedoria do nosso rei. Como? Com as nossas palavras, que devem ser carregadas de sabedoria. Refletir o nosso rei com o nosso culto, que deve ser reverente. Percebam que a rainha de Sabá ela fala sobre isso. A sabedoria na palavra, a reverência no culto e, por fim, a nossa vida deve ser uma vitrine do reino. Uma vitrine do reino. Os melhores produtos, irmãos, de uma loja, eles não ficam no fundo de uma loja. Os melhores produtos ficam numa vitrine, onde você passa, aquele produto te chama atenção, te faz entrar. Então nós precisamos ser essa vitrine do reino de Deus, onde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: eu quero conhecer esse rei, eu quero conhecer esse Jesus, eu vou entrar nessa igreja porque eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus que dá sabedoria para esse crente numa hora da dificuldade. Eu quero conhecer esse Jesus que dá ousadia para esse crente orar no meio de um caos. Nós precisamos mostrar para as pessoas que esse rei, o qual nós servimos, é ele que nos encoraja, que nos capacita, nos mantém uma vida organizada, reta, justa e com fé. Aí as pessoas vão dizer: eu quero esse rei, por causa de você. As pessoas não conhecerão Jesus se não for por nossa vida. As pessoas não irão até Jesus se nós não mostrarmos para ela quem nós somos de verdade. E não são palavras, são atitudes. É um comportamento, é uma vida em santidade. E eu termino então dizendo que a rainha veio de longe, conheceu Salomão e foi impactada. A rainha foi surpreendida. Jesus veio do céu até nós. E nós fomos impactados por um infinito amor que nos alcançou. E a minha proposta para você é que você viva de forma que a sua fama seja para a glória de Cristo. Que você viva de forma a buscar a Jesus e não fique apenas com aquilo que as pessoas ouvem. Faça com que as pessoas vejam. Faça com que as pessoas constatem. Faça com que as pessoas digam: é muito mais do que eu pensei. O que você representa é muito mais do que eu pensei. Querido, você tem a chance de fazer isso diferente a partir de agora. Você tem a chance de entrar no ônibus e ser amável. Você tem a chance de ir no teu trabalho e ser respeitador, ser uma pessoa que tenha sabedoria. Busque sabedoria e Deus te dará. Seja um cristão que faça a diferença. Seja um cristão que busque a diferença. Seja um cristão que busque a Jesus e seja um cristão que viva Jesus. Não é só buscar a Jesus, é viver Jesus. Amém, querido? Amém. Leva essa palavra para o teu coração. E saia daqui hoje dizendo: Jesus, me dá sabedoria. Jesus,
me dá condição de servir ao Senhor, e as pessoas, quando olharem para mim, elas percebam que o Senhor é muito mais na minha vida do que eu sempre disse, ou eu sempre mostrei.